vocês pudessem ler depois, Êxodo 28 e 29, é a consagração do sacerdote e as suas vestes. Isso aí, o impacto da palavra me torna ciente e consciente de quem agora eu sou, ou quem eu sou. É isso mesmo. As minhas ações, as minhas reações, as minhas palavras, toda a minha vida revela qual é o poder que está agora dominando, ou qual é o poder que está no trono do santuário da minha alma. Mas quando eu abro a palavra, quando eu conheço a palavra, quando eu experimento a palavra, ela entra e agora então ela norteia a minha vida. As minhas ações e aspirações, elas são agora conduzidas pelo poder que está no trono da alma, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, por isso, o sacerdote agora, ele tinha o sangue na orelha, porque ele recebia a palavra. Por quê? Porque hoje, quando nós vamos à presença de Deus, devemos ter ciência de que o santuário da nossa alma penetrou-se nele o quê? A presença de Cristo. Então, o sangue ali, o sangue é vida. Então, quando é colocado sangue nos pés, sangue nas mãos e sangue na orelha, o que penetrou na alma, no santuário da alma do sacerdote? A presença da vida de Cristo. Entende bem? Forte, não isso? Então tá bom. É você esquecerem tudo que foi falado e você entender que o sangue ali, que é o ponto, o tom é o sangue. Sangue na orelha, sangue nas mãos e sangue nos pés, significa Cristo permeia todo o ser. Entende? Por quê? Porque a nossa mente é a capital do corpo. Então, tudo aquilo que, vamos dizer assim, está ali no centro do santuário da alma é que vai coordenar as ações e reações de coordenação. Por exemplo, era lavado por outro. Eu citei isso, lembram antes? Símbolo de que é o Espírito Santo que opera a purificação no coração, para ser consagrado. Segundo, era vestido por outro, símbolo de que não temos as vestes e necessitamos de alguém nos dar e nos vestir as vestes com a riqueza do caráter de Cristo. Terceiro, era derramado o óleo. Ele não tem o óleo e ele não pode derramar o óleo em si. Por quê? Porque ele não tem o poder de introduzir nele o Espírito Santo. Então alguém derramava, simbolizando que é o Espírito Santo que o ungia e que era colocado nele, era introduzido nele a presença do Espírito Santo para que ele pudesse ministrar. E terceiro, ele deveria reconhecer a sua condição de pecador e necessitado da graça perdoadora de Cristo. Não era porque ele era chamado para ser o sacerdote que ele agora não pecaria mais. Esse é um grande perigo e precisamos ter essa compreensão. Ele foi chamado como um pecador para se tornar um separado por Deus e para Deus, exclusivo. Por isso, a vida do sacerdote era diferenciada. Por isso, vamos aproveitar então e falar para vocês. Qual é a diferença entre um ministro pastor e um ministro leigo membro? O ministro pastor é chamado por Deus, separado por Deus, consagrado por Deus para uma obra santificada e dedicação total. Qual é a diferença? É que ele é o ministro ordenado, mas ele continua igual a você, sujeito a pecar. Essa visão nós precisamos ter. Os ministros não são perfeitos, mas eles são separados por Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Pecou? Feio ele pecou. Mas ele foi o homem escolhido por Deus. Então, a igreja precisa ter uma visão diferenciada e especial para os ministros. Você deve reprovar o ministro? Você deve ajudar o ministro corrigindo? Sim, mas não esquecendo que ele é separado por Deus. Entenderam bem, gente? Por favor. Liderança da igreja local, o ancião, também da mesma forma, porque ele recebe a imposição de mãos, ele é consagrado, ele é separado para aquele ministério.
ok? Quando você vê alguém, souber de alguém que está cometendo um erro, é seu dever, no particular, não no meio de outros, nas críticas. Meu querido irmão pastor, meu querido irmão ancião, eu vejo assim, 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 assim o seu procedimento. Está errado. Perante os olhos de Deus, você recebe uma cobrança maior do que todos os outros, por isso você precisa viver uma vida totalmente diferenciada. Olha o texto que eu vou ler para vocês a respeito dos ministros. Rocha, mas diante do povo ele foi um homem manso, um homem santificado, um homem que fez a diferença. Agora eu leio para vocês o que Testemunhos para Ministros. Esse é o livro que fala sobre a descrição da vida consagrada do ministro. Quando os pastores reconhecem a necessidade de completa reforma em si mesmos, quando sentem que devem alcançar uma norma mais elevada, sua influência sobre as igrejas será soerguedora e purificadora. Mas agora leio mais um. O pastor santificado não deve ter o engano em sua boca. Deve ser sincero como a luz, livre de toda mancha do mal. Um pastor e uma imprensa santificados serão um poder em irradiar a luz da verdade sobre esta geração rebelde. 5. É só para vocês terem uma ideia de como Deus trabalhou aquele momento da consagração dos sacerdotes. E isso se estende para os nossos dias. Agora eu falo para a igreja. Quando a igreja vê ou não vê este perfil no ministro, qual deve ser a atitude da igreja? Seguir o mestre principal. Sempre o Senhor Jesus. É lógico que Deus usa pessoas para nos ajudar, para nos influenciar. Mas Cristo é o quê? É o sacerdote titular. É nele que devemos nos espelhar. Mas isto não tira do ministro a responsabilidade deste cuidado, porque ele é o representante de Deus diante da nação. Ok? E o sacerdote tinha ciência disso, viu? O sacerdote, naquela época, ele não brincava, porque ele sabia que se ele estivesse dentro do santo ou no santíssimo, de forma irregular, ele morreria diante de Deus. E o ministro hoje deve ter a ciência de que se ele viver uma vida irregular num ministério sagrado e chamado como ele foi, ele vai pagar por isso. Se eu não for e viver à altura desse privilégio, você acha que Deus vai brincar comigo? Não, não tem problema não, eu sei, você é falho mesmo, pode continuar. Deus não age assim. Não, você é meu escolhido. Você é um representante. Cristo, ele foi ao altar no Monte da Caveira, correto? Na cruz, para fazer o quê? Para se entregar, para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está em João 1:29. Então vamos lá. O altar ficava onde? Do lado de fora, correto? Por isso, em Apocalipse, diz que o pátio foi entregue para os gentios, lembra? Então no santuário celestial hoje, o que é ministrado lá é ministrado no lugar santo e no lugar santíssimo. Então vamos lá. Cristo, ele veio a este mundo para ir aonde? Ao altar. Entendamos bem. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e se fez pecado. Então agora o pecador israelita tinha que levar o cordeiro aonde? Ao altar. Porque ali ele estava agora passando para o cordeiro o quê? A confissão dos seus pecados. Então Cristo, quando recebe sobre si os nossos pecados, ele agora tem que ir ao altar, porque o cordeiro tinha que ser levado ao altar. Cristo, ao ir ao altar, ele tem que morrer no altar, porque o cordeiro tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então o preço pelo pecado é a morte. E Cristo vai agora, então, paga
com a sua vida o preço do pecado. Então vamos lá. Cristo foi ao altar. Depois do altar nós temos o quê? Nós temos a pia, não temos? Cristo veio a este mundo como a água viva para saciar a sede do coração. Olha que coisa interessante. E Cristo também foi ao Rio Jordão para ser o quê? Para ser batizado. Olha que coisa impressionante. Quando Cristo vai ao altar de sacrifício, ele está levando o amor ao altar, correto? Que é a sua pessoa, para ele morrer na cruz do Calvário. Ele leva a vida para agora ser sacrificada, para proporcionar a vida ao pecador. Cristo eu coloquei aqui, Cristo foi ao altar e Cristo veio como a água viva para saciar a sede da alma. E Cristo foi ao Rio Jordão para ser o quê? Para ser batizado, simbolizando que todos precisam testemunhar publicamente que são pecadores e que carecem da misericórdia de Deus, mas do lavar regenerador, que é a obra que o Espírito Santo realiza no nosso coração. É o Espírito Santo que faz toda a limpeza no santuário da alma. Cristo veio a este mundo para iluminar o coração humano, imprimindo o seu caráter, que está em Hebreus 8:10, que é a sua lei. Como que isso acontece? Porque o Espírito Santo, quando vem, Cristo ele chegou e disse, eu sou a luz do mundo. Então, vocês estão entendendo bem que eu estou fazendo uma pequena recapitulação da trajetória de Cristo, que é a trajetória lá no santuário. Agora, então, depois que Cristo ele é a água viva para saciar a sede da alma e que ele é batizado no Rio Jordão, o que acontecia com o sacerdote agora? O sacerdote podia entrar aonde? Ele podia entrar no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, o sacerdote viu o pão. E agora Cristo, ele verdadeiramente pode entrar, pode ministrar no lugar santo. Por quê? Porque ele foi ao altar de sacrifício. Porque ele veio para saciar a sede da alma, do coração. Porque ele foi ao Rio Jordão e foi batizado, simbolizando e representando que o pecador seria batizado como testemunho público. E agora, então, Cristo pode entrar para fazer o quê? Ministrar no santuário celestial. Essa é a trajetória de Cristo. A trajetória de Cristo, por ele ter vindo e vencido, pôde retornar ao céu para ser o verdadeiro sumo sacerdote intercessor. O que vocês acham dessa frase? Porque ele veio, ele pôde voltar. Porque ele foi, ele pode entrar. Entende? Ele foi ao altar de sacrifício, ele foi à pia, agora ele pode ministrar. Cristo foi ao altar de fora, a este mundo sujo, para ir ao altar de dentro, diante do Pai, no céu, e oferecer a oração de um pecador arrependido. Não está ali não, viu? Não é aquele ali não. Esse não está não. Esse está digitado no material, tá bom? Por ele ter vindo e vencido, ele pode então... Pode retornar para entrar e ministrar. Até que rima, né? Ele pode entrar para ministrar. São coisas, são ideias, são frases que resumem verdadeiramente a trajetória de Cristo. O que é as vestes? O sacerdote, todos os dias, ele entrava no altar de incenso, não é? No lugar santo, para ministrar em favor do pecador, todos os dias. Mas não se esqueça, aquilo ali também tem um simbolismo que traz-nos à memória a questão da Santa Ceia e a questão do lava-pés. Para que nós possamos participar da Santa Ceia, receber o pão e o vinho, o que primeiro nós fazemos? O lava-pés. O que simboliza? Tudo aqui é o santuário, gente. Volta novamente a memória aí. Depois, na edição aqui, a gente dá um jeitinho aí. Teremos bastante trabalho. Então, é importante ver isso aí. O simbolismo da pia é a representação do batismo. O simbolismo do lava-pés é a lembrança e a renovação do nosso batismo. Ok? Então, para que eu possa novamente fazer um pacto com Deus, abraçar e receber a nova aliança no sangue de Cristo,
eu preciso fazer o quê? Renovar o meu batismo. Eu preciso reconhecer que eu sou impuro e que eu preciso ser lavado pelo lavar regenerador, que é o Espírito Santo. Por isso, no lava-pés, eu confesso os meus pecados ali. Por isso, no lava-pés, eu preciso colocar o meu coração naquela bacia para ele ser o quê? Lavado. Aí eu vou poder entrar no lugar santo e desfrutar do pão e do vinho. Então, o pão ali, nós sabemos muito bem, que representa e simboliza o corpo de Cristo. E nós temos o sangue. Quando nós tomamos o puro suco de uva, ele simboliza o quê? O sangue de Cristo. A vida de Cristo, que agora eu estou novamente o quê? Recebendo. Eu estou recebendo pelo pão e estou recebendo pelo sangue. Mas aquele sangue é o sangue purificador, é o sangue que garante a salvação. Entendamos muito bem isso. Eu já lavei os meus pecados na pia. Eu já lavei os meus pecados na bacia. Agora eu estou recebendo o quê? Eu estou recebendo a vida eterna em Cristo. Quando eu vou tomar o cálice, que simboliza o quê? O sangue de Cristo, a vida de Cristo. Entendeu? Então, mas o sacerdote agora, quando ele estava no lugar santo, ele ia aspergir o sangue. Quando ele aspergia o sangue, o sacerdote fazia duas coisas importantes com o sangue. Isso nós não podemos esquecer. O altar de incenso, que era 45 por 45 centímetros, um pouco mais de 1 metro de altura, ele passava sangue nas pontas do altar, simbolizando que ele estava agora trazendo para dentro do santuário, transferindo para dentro do santuário o clamor do pecador. Isso diante do altar. Quando ele passava o sangue nos chifres, ele agora então balançava o incensário, simbolizando o quê? Que estava sendo transferido para dentro do lugar santíssimo, para o trono de Deus, as orações dos pecadores lá de fora. Entenderam bem? Essa era a primeira coisa que ele fazia. Segundo, agora, ele tinha que transferir para dentro. Orações é uma coisa, ok? Orações é uma coisa, e a transferência dos pecados, ele aspergia o sangue na direção da cortina. No altar, ele trazia as orações, e agora ele aspergia o sangue. Quando ele aspergia o sangue, olha a diferença. Fumaça, orações. Agora, aspergia o sangue, que chegava a tocar na cortina, é como se ele estivesse jogando o sangue em cima da tampa da arca, que era o propiciatório. Olha a diferença entre a cerimônia que ele realizava todos os dias e a única cerimônia que ele realizava uma vez por ano no lugar santíssimo. Tem diferença nas duas? Tem. A cerimônia que ele realizava principal no dia da expiação era a cerimônia de limpeza. A cerimônia que ele realizava todos os dias era a cerimônia de contaminação. Entenderam bem? Todos os dias ele contaminava o santuário e uma vez o santuário ele ia para limpar o santuário. Então, nesse simbolismo, quando aspergia, o sangue ele tinha que aspergir na direção do propiciatório. Por quê? Porque Cristo recebeu sobre si o quê? As nossas iniquidades. Uma coisa você transfere a confissão de pecado, outra coisa é você transferir os pecados. A culpa que caiu sobre Cristo. Entendeu bem? Aquilo era... O corpo de Cristo era o véu, né, pastor? Que foi rasgado, né? Rasgado, lacerado. Sim. Batia em Cristo porque não podia chegar no propiciatório, oração. Não podia. Só no dia da expiação, ele fazia duas cerimônias. Ok? Ele oferecia, jogando sobre a tampa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho não. Hoje à noite, amanhã, nas festas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que era a festa da expiação. Hoje nós não vamos tocar ainda no dia da expiação, na festa da expiação. Nós estamos falando do que acontecia dentro do santuário, com exceção do dia da expiação. Tá bom? Tá claro para nós? Então,
Agora o sacerdote, uma vez por ano, ele tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo. Que lugar era aquele? Aquele era um lugar chamado de o lugar mais santo. Por quê? Porque ali estava o trono de Deus. Ali estava o espaço que Deus ficava. Se você perguntar, vamos dizer, todo o santuário era consagrado para a habitação de Deus. Mas o lugar aonde estava o trono de Deus era no lugar santíssimo. Era ali que Deus estava presente. Era ali que tinha o Shekinah. Agora o versículo 4, olha o que diz do capítulo 43 de Ezequiel. O aspecto da visão que tive era como o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. É o versículo 4. Estou lendo o verso 3. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o ocidente. Então, veio a glória, entendeu, de Deus, e ela agora entrou aonde? Entrou no templo. A glória entrou, a presença divina precisa estar no santuário da alma. Segundo, verso 5, eu leio assim: o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. Então aqui, agora, a glória veio de fora, não foi? E ela entrou dentro do santuário. Certo? E agora, então, o Espírito Santo levou o profeta até o átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. É o Espírito que nos faz chegar a que lugar? Ao lugar santíssimo. Por quê? Porque é lá que está a presença de Deus. Lá que está o Shekinah. Lá que está a glória de Deus. Isso é muito importante. Muito importante essa compreensão aqui. A gente acha que pode chegar assim e até no santuário, não. É o Espírito de Deus que nos conduz. A gente, se não formos à igreja conduzidos pelo Espírito Santo naquele dia, naquela adoração, possivelmente nada vai acontecer. Porque às vezes a gente entra e sai vazio. E sai vazio. O versículo 7 diz assim: este é o lugar do meu trono. Por isso que eu disse para vocês que o Espírito Santo conduziu até onde? Até o lugar santíssimo. Até o trono de Deus. Que esse é o lugar. Onde o verso diz que habitarei no meio dos filhos de Israel, no lugar santíssimo. Apenas uma pequena introdução para termos uma ideia do que é este lugar, de que lugar é este o lugar santíssimo. Vamos ver então. Agora, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar nesse lugar, que é o lugar santíssimo, ok? No lugar santíssimo, aonde está a presença de Deus. São alguns slides aqui para a gente ter uma ideia deste lugar. Neste lugar tinha um móvel chamada a Arca da Aliança. E em cima, tampando esta arca, tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. E alguns dizem sobre, outros dizem colado ao lado da arca. Quero crer eu que os anjos eles estavam mais fixados do lado da arca do que em cima da arca. Sabe por quê? Quem é o propiciatório? Quem são os anjos? Criaturas inferiores. Então, quando se fala que estava sobre, é que os anjos eles voavam, né? Então eles estavam sobre o trono de Deus. Deus sentado no trono e os anjos estavam ali do lado, mas eles não estavam em cima de Deus. Por isso, algum questionamento a respeito da tampa do propiciatório. A gente vê muito os anjos fixados em cima da tampa, mas alguém me mostrou uma vez os anjos fixados do lado da arca. Porque a tampa, ela simboliza e representa Cristo. A arca representa e simboliza o trono e não a pessoa de Cristo. Vocês entenderam? Porque faz sentido aqui
esse detalhe apenas. Então ali nós temos os anjos e nós temos uma luz intensa que brilhava, aonde todos os dias o sacerdote podia ver meio ofuscado esta luz. Todos os dias, quando ele ia no lugar santo e ele ia ministrar ali na mediação, ele via essa luz, mas a cortina impedia ver totalmente a luz. Mas uma vez por ano, ele podia agora ir neste local e ver realmente a luz intensa e brilhante. Mas primeiro, vamos por aqui, o lugar santíssimo, a descrição que Ellen White faz a respeito desse espaço no livro Cristo em seu Santuário. Acima do propiciatório estava o Shekinah, a manifestação da presença divina, e dentre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Algumas vezes uma luz caía sobre o anjo à direita para significar aprovação ou aceitação. Uma sombra ou nuvem repousava sobre o que ficava do lado esquerdo para revelar reprovação ou rejeição. Mas agora precisamos relembrar as vestes do sacerdote. O sacerdote que ficava do lado de fora no pátio, ele usava apenas uma roupa branca, simbolizando pureza, simbolizando separação para um ministério especial. Mas quando ia todos os dias oferecer o clamor do pecador, ele agora vestia uma roupa diferenciada. Como era essa roupa? Vocês sabem, começando pela cabeça, tinha um turbante ou mitra, e bem na frente tinha uma lâmina de ouro e sobre ela estava escrito Santidade ao Senhor. Esta expressão, grave aí, isso é muito importante, não era que o sacerdote era santo, mas que ele estava diante de um ser santo. Que ele era santo separado, mas que a verdadeira santidade era da pessoa de Deus, porque ele estava diante de Deus. Descia então agora do turbante, ele tinha 2 pedras sobre os seus ombros, pedras de ônix, que estavam ali gravadas, nome de 6 tribos de um lado e das outras 6 tribos do outro. O que isto simbolizava? Ele estava carregando sobre os seus ombros a responsabilidade e o privilégio de trazer diante de Deus as 12 tribos. Olha que coisa interessante. Todo o simbolismo da responsabilidade e privilégio do sacerdote. Então ele trazia aqui a pedra de ônix. Descendo, ele tinha agora um peitoral. Nesse peitoral quadrado tinham 12 pedras. Cada pedra com uma cor diferente para a representação de cada tribo de Israel. Por quê? Porque a hora que ele entrava diariamente diante de Deus para oferecer as petições, se brilhasse uma daquela pedra, ele saberia qual era a tribo e ali ele recebia o comunicado de Deus. Podia também até não receber o comunicado e ele deveria ir àquela tribo para descobrir o que estava acontecendo ali. Aí você me pergunta, por exemplo, se a luz brilhava em cima da tribo e do lado ele tinha 2 pedras que chamava Urim e Tumim. Se a pedra do lado direito brilhava e a pedra em cima da tribo brilhava, isso simbolizava o quê? Que tinha alguma mensagem especial positiva de bênção para quem? Para aquela tribo. Mas se brilhava ali a pedra e do lado Tumim ela também brilhava, simbolizava que tinha alguma coisa de errado. E Deus podia comunicar ali na hora, ou o sacerdote podia ir lá para averiguar e descobrir o que estava de errado. Entenderam bem como que era a obra e o ministério dele para descobrir lá, ok? Agora,
E aí tinha o restante das roupas. Primeira roupa que ele vestia era uma roupa branca. Debaixo dessa roupa ele vestia um calção branco, tudo era branco. E agora em cima ele vestia uma veste azul com detalhes de cores, vermelho, ouro, e tem todo um simbolismo dessas cores também. Realeza, fidelidade, lealdade, tudo isso que é muito interessante também. Tem, né? Eu também tenho, eu devia ter trago para vestir aqui com vocês. Eu esqueci, não trouxe. Ok, nós precisamos ver agora é o seguinte, todos os dias ele ia diante de Deus. E isso ele podia receber as mensagens. Como aqui está dizendo, olha aqui. Só que aqui agora é no dia da expiação que ele entrava lá dentro. Por isso acontecia o quê? A mensagem podia agora cair sobre um anjo ou sobre o outro. Entendem bem? Se era sobre o da direita, simbolizava o quê? A pedra de Tumim. Se era sobre o esquerdo, simbolizava a pedra de o Tumim e o Urim Tumim, ok? Só para a gente ter uma ideia aonde ele recebia as mensagens de Deus e ele ouvia a voz de Deus ali. Já imaginou naquele lugar ele agora ouvindo a voz de Deus diretamente? Então, no dia da expiação. Ok, nós não vamos falar da expiação agora. Nós estamos falando do local e o que acontecia ali. Vamos lá. Todos os dias ele entrava no Santo dos Santos? Não, uma vez por ano. Ele entrava no santo para ministrar às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Mas uma vez por ano é que ele entrava no lugar santíssimo para realizar o quê? A purificação do santuário. Mas era um sacerdote, sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. Mas no lugar santo, não tem uma descrição clara quantos sacerdotes entravam para auxiliar o sacerdote que estava ministrando. Pode ser que no lugar santíssimo também tinha algum outro que iria ajudá-lo. Nós não sabemos exatamente sobre isso. Porque haveria a possibilidade até dele morrer, né? Porque se ele morresse lá dentro, ele era amarrado por uma corda, perdido. Essa é uma tradição. Essa é uma tradição. Não tem registrado isso. Não tem. Pastor, tem muita gente falando sobre isso. Vou explicar um pouquinho sobre isso também. Só uma dúvida, assim, porque assim, era muito sangue que ele levava do Não, muito pelo contrário. no lugar santo. Não. O sangue era o seguinte. Lá no altar de sacrifício lá fora, sacrificava o cordeiro, correto? Ao sacrificar o cordeiro, o sangue daquele cordeiro era lançado na base do altar. Na base do altar. Às 9 horas da manhã, ele fazia um sacrifício para todos, entendeu? E deste sangue, ele tirava um pouquinho só. Eu não sei, menos do que uma vasilhinha dessa poderia ser o suficiente. Sabe por quê? Caso contrário, imagine como ficaria o santuário a nível de odor e de sujeira. Entende bem? Então, aquilo ali era simbólico. Se ele fizesse isso, que é o que ele fazia, ele pegava a pontinha assim, passava aqui, ó. Passava aqui, ó. Olha aqui. Ele fez todo o simbolismo de transferir para o altar de incenso as orações. Aí quando ele aspergia ali, um pingo era o suficiente, simbolizando transferência para dentro. Porque senão já imaginou 2 vezes por dia, 365 dias, quanto sangue não seria lá dentro, entendeu? Isso é importante a gente entender. Mas o sangue era jogado na base do altar. Não, mas a limpeza Só que aí vem um outro detalhe, que a limpeza que era feita lá dentro também era simbólica. Não sabemos em que momento e quando eles passavam alguma coisa para tirar o sangue dali, sendo que aquilo ali representava, né? Não sabemos, não tem. Eles desmontavam também, tinha que aproveitar e lavar as cortinas. Possível. Só que no dia da expiação, não é com água que se limpava, era com o sangue. É o sangue que purifica o santuário da alma. Entendeu? Então tem toda uma questão muito especial aí.
Agora, então, lá no lugar santíssimo, nós precisamos ver algumas coisas. Primeiro, nós temos ali a luz. O que era de maior importância que tinha no lugar santíssimo era aquela luz. Por quê? Porque aquela luz era Deus. Entendeu bem? Por isso eu coloquei primeiro aqui o Shekinah. Jesus vem agora e ele diz, eu sou Deus. Em João 8, verso 12. Vamos ler esse texto? João, capítulo 8 e o versículo 12. Por quê? Porque tudo no santuário é Deus, é Jesus. Eu sou o quê? O Cordeiro de Deus. Eu sou o quê? A água viva. Eu sou o quê? O pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou o quê? O sacerdote, o mediador, que está lá em 1 Timóteo. Lembra que a gente leu? Há um único só mediador. Quem? Cristo. Então ele é o eu sou. Agora nós estamos dentro do lugar santíssimo. Como nós vamos definir que Jesus está e Jesus é o que acontece dentro do lugar santíssimo? Capítulo 8 e o versículo 12 de João diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha aqui. Por isso que a gente tem que interpretar corretamente. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Tá, que luz é essa? Aí ele responde no final do verso. A vida. Quem é a vida? Cristo Jesus. Quem é a vida eterna? Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. Então, se Cristo é a vida e Deus é vida, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava? E o Verbo era o quê? Deus. Então, quem é o Shekinah? Deus. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é o quê? O Shekinah. Entenderam bem? Só a nível de colocação e esclarecimento para nós aqui. Hebreus 4,16, nós conhecemos o texto que fala para nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Os que entram em sua santa presença não serão surpreendidos e nem rejeitarão a contemplação de seu rosto no dia do seu retorno a este mundo para buscar os seus fiéis para o lar de eterna felicidade. Que está lá em Apocalipse capítulo 6, aqueles que não vão conseguir contemplar o brilho da glória de Deus. Então o Shekinah é a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? A sua presença física e a sua presença em pessoa de caráter. Entenderam bem? Então a luz intensa lá dentro era a confirmação da presença de Deus. Ok? Ah, tá, os anjos. Então agora nós temos a luz como foco principal e cobrindo aquela luz, cobrindo assim com as asas, nós temos quem? Os anjos. O que são os anjos ali? Eu coloquei aqui, são os seus adoradores. Se tudo no santuário tem que ver com Deus, então os anjos são o que de Deus? Os seus adoradores. Eu sou Deus e eles são os meus adoradores. No livro Cristo em seu santuário diz assim: uma asa de cada anjo estendia-se para o alto, correto? Enquanto a outra estava fechado sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. Esta asa para cima, para o alto, era o quê? Simbolizava o quê? Rendendo glórias a Deus. E eles tinham a cabeça para baixo, como sinal de humildade e de reverência para com Deus e para com a sua lei. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que isso tem a ver um com o outro. Tudo a ver porque é um só. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado à lei de Deus, que é o transcrito do caráter de Deus, que ela é tão santa quanto o próprio Deus, eles viam o quê? A tampa. E a tampa chamava-se propiciatório.
Era sobre esta tampa que diariamente aspergia o quê? O sacerdote, transferindo para ela, sobre ela, o sangue do pecado do pecador. Você entende bem? Por quê? Porque confessava, transferia para o cordeiro e o sangue do cordeiro recebia o que? Essa confissão, esse peso, esses pecados, ele tomou sobre si. Então, o propiciatório, que é o que nós estamos falando, por isso que Cristo nós podemos declarar, eu sou o propiciatório. Olha que coisa interessante aqui agora. A palavra propiciatório significa cobrir ou perdoar. Quem pode perdoar pecados? Senão um, a não ser Deus. E se foi Cristo que morreu na cruz por nós, ele morreu para ter o direito de perdoar os nossos pecados. A lei de Deus, encerrada na arca, era a grande regra de justiça e juízo. Ouça bem, olha que coisa interessante. Agora sobre a lei. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o quê? O propiciatório, que era a tampa, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, o seu sacrifício na cruz, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Resumindo aqui, resumindo para nós, a lei faz o quê? Condena. A lei não pode salvar. Mas como entender isso se Cristo é a lei? Cristo, ele pode condenar, mas ele pode também o quê? Salvar. Então, quando Cristo hoje realiza o juízo investigativo, qual é a lei que ele usa como base para condenar, para mostrar o pecado de cada um de nós? A lei de liberdade, que Tiago fala para nós em Tiago 2,10. Então, gravemos bem isso aí. A lei, ela tem a função de mostrar o pecado e de condenar o pecador. Mas o advogado, ele tem a função de fazer o quê? Defender o transgressor. Com base em quê? Com base em registros. Quais são os registros que nós temos que pode absolver um pecador? Primeiro, olhem bem o que está escrito aqui. Em virtude da obra expiatória da cruz do Calvário, se concedia o perdão a quem? Ao pecador que arrependia. O pecador que não se arrependia, ele, por mais que Cristo quisesse, por mais que Cristo pudesse, Cristo não era realizada a obra porque o pecador, ele rejeitava essa misericórdia. Deu para vocês entenderem com relação ao propiciatório? Então agora o que acontece? A lei condenava, mas Cristo veio e fez o quê? Ele obedeceu a lei. Por ele ter obedecido a lei, agora ficou o quê? A condição de que o homem também poderia obedecer a lei pelo poder de Deus. Porque Cristo alcançou esta maravilhosa obra. Agora então nós temos a arca. Vamos agora para... Deu para entender? Os adoradores. Qual é a postura? Volto aqui mais uma vez. Qual é a postura dos adoradores a Deus? A Cristo? Com toda reverência, com toda humilhação, reconhecendo que a Deus a glória e ao homem o quê? Nada. Ele não merece nada. Nós não somos dignos. Agora, depois disso, nós vimos a tampa, o propiciatório, nós já vimos o Shekinah, agora nós vamos ver a arca. O que simboliza a arca? Hebreus 4,16 diz o que para nós? Acheguemos com confiança aonde? Ao trono. Trono de quê? Da graça e da misericórdia, mas de quem? De Deus. Então você pergunta, por que então a arca ela simboliza o trono de Deus? Porque sobre a arca está o quê? O Shekinah. Então Deus se assenta no seu trono para oferecer, para conceder misericórdia e salvação. O trono de Deus é um trono de justiça. Por quê? Porque ali ele
ele é puro e santo, caráter, justiça em caráter, ok? Mas também é um trono de quê? De justiça aplicada à condenação ou à salvação. Segundo, ele é um trono de graça, por quê? Porque ali está a graça. Quem é a graça? Jesus Cristo. A graça foi o presente dado. Que presente Deus deu para nós? Jesus. Ali é o trono de perdão. Por quê? Porque aquele que chega, confessa e deixa, ele alcança o quê? O perdão, ele alcança a misericórdia. Aquele é um trono de juízo. Por quê? Porque cada vida é passada em revista e acontece ali o julgamento. Então é um trono de juízo também. Um trono de justiça, porque é um trono de caráter santo, caráter de Deus. Um trono de graça, por quê? Porque ali está aquele que foi o presente oferecido por Deus, Jesus. Um trono de perdão, por quê? Porque ali está Jesus que pode perdoar os nossos pecados com base na sua vida e nos seus méritos. Ali é um trono de juízo, por quê? Porque ali está Jesus que julga todos nós. Então, esse trono é um trono de quem? De Jesus. É o trono de Deus, Pai e do Espírito Santo? Sim, mas é um trono que tem um foco na pessoa de Jesus Cristo, ok? Tá claro para nós a respeito do trono? Então vamos ver um pouquinho mais. Dentro da arca, dentro desse trono, tinham ali 3 objetos, ok? Ali tinha 3 elementos, ali tinha o maná, ali tinha a vara de Arão e ali tinha o quê? As tábuas da lei. Primeiro, quero te convidar para ver o maná. João 6, 31 a 35, Jesus diz assim, eu sou o pão que desceu? Jesus está dizendo, eu sou aquele maná que vocês viram. A mente bloqueada e fechada para as coisas espirituais não consegue entender e interpretar as coisas de Deus. Como que o povo de Israel ia ver em Jesus o que alimenta o coração? Como que o povo judeu ia ver em Jesus o segredo para a manutenção da vida de Israel? Vocês entendem bem? Não foi tão fácil para eles. Mas por que não foi? Porque eles estavam tão embutidos, com a mente tão fechada, que eles não enxergaram em Jesus o alimento para a vida deles. Quando Jesus pregava, as pessoas eram alimentadas, eram saciadas a fome do coração. Era ou não era verdade? Bom, mas então vamos lá agora. Estabelecer na terra de Canaã um povo. Como seria esse povo? Puro, santo e feliz. Vamos lá, vamos entender bem. Estabelecer na terra um povo santo, separado. Entende bem? Separado. Estabelecer na terra um povo feliz. Feliz por quê? Porque em Deus há a plenitude de felicidade. Um povo puro, como esse povo seria puro? Aí é que entra a grande questão que nós vamos estudar. Por que o maná foi conservado dentro lá da arca? Entenda bem, uma coisa muito importante aqui. O santuário, a mensagem do santuário, que está em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 12. Vamos ler esse texto? Qual é? Apocalipse, capítulo 14, o versículo 12. Olha, esse texto, ele é importante para nós nesse momento. 14 e o versículo 12, que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, dos separados, os que guardam os mandamentos de Deus e o que eles guardam? A fé em Jesus. A fé em Jesus é a justificação pela fé. A fé em Jesus é a justificação pela fé que Cristo começou na cruz do Calvário e ele continua aonde? Hoje, no santuário celestial. Isso quer dizer que a fé em Jesus é o que mesmo, queridos? O santuário. A mensagem do santuário. Porque todo o santuário permeia o quê? A vida e o ministério de Cristo. Então agora voltemos a atenção para o puro. Vocês sabiam que Ellen White diz que o braço direito da terceira mensagem angélica é o que mesmo? É a mensagem de saúde.
Se nós não tivermos... Olha onde nós vamos agora. Para estabelecer um povo puro lá na terra de Canaã, o que esse povo deveria experimentar? É puro de mente, mas que automaticamente teria que ser puro de boca e de estômago. Vocês sabiam disso? Vamos ler aqui, olha o que diz aqui. Para a realização desse objetivo, qual é o objetivo? Um povo puro, santo e feliz. O que Deus ia fazer? Sujeitou-os a um processo de disciplina. Estivessem eles dispostos a vencer o apetite em obediência às suas sábias restrições e teriam sido desconhecidas a fraqueza, moléstia e teriam força tanto física como mental. Clara percepção da verdade e do dever, discernimento penetrante e são juízo, mas a sua falta de vontade para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus impediu-os, em grande parte, de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. O que é isso aqui? A mensagem de saúde, que é o braço direito da terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica é a justificação pela fé. E a mensagem da justificação pela fé está onde? Está no santuário. Porque a mensagem da justificação pela fé começa onde? No altar de sacrifício. Porque a mensagem de justificação pela fé, ela continua e ela vai concluir aonde? No juízo investigativo. Maravilha, gente? Ou não? Interessante? Olha que visão clara a respeito do propósito de Deus, a respeito de conservar. Por que razão conservou Deus uma porção do maná dentro da arca? Era o instrumento, era o meio. Eu acho que eu tenho mais coisas aqui. Ah, não tem. Mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral. Mas ouça mais, o organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus a honra que lhe é devida. Ok. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que ele tem se alegrado em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. A reforma de saúde é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Para dentro da arca tinha a vara, ok? A vara era a consolidação de que Arão foi escolhido por Deus. Porque houve um questionamento de que Arão não deveria ser o sacerdote. E aí então Moisés diz o seguinte: tragam todas as varas dos príncipes de cada tribo, traga uma vara, e aquela vara que florescer é a vara que é a confirmação de que tal príncipe, tal pessoa é o sacerdote. E a vara de Arão, o quê? Floresceu. E ninguém pôde questionar mais Adão como escolhido por Deus. E Cristo foi o escolhido por Deus para ser o quê? O nosso sumo sacerdote. O único e verdadeiro. Então aquela vara é a confirmação de liderança. Mas trazendo para os nossos dias hoje, os ministros são escolhidos por quem? Pela igreja? Não. Por Deus. Qualquer ministro que porventura só vai para o teológico ou vai entrar para o ministério porque está todo mundo incentivando, falando, não vai, você tem talento, isso aqui, aquilo outro, ele precisa ter a certeza do chamado de Deus para que ele possa então agora exercer essa função. E Arão foi confirmado que ele foi escolhido por Deus. Agora, por último, dentro da arca tinha as tábuas. As tábuas da lei de Deus estavam ali na arca. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer a expiação por sua transgressão. Então, se a lei
ela é igual a Deus, então quem é a lei? Jesus. Eu sou a lei. Porque a lei é o transcrito do caráter de Deus. Entende bem? Você escreve uma carta com as suas palavras, com as suas características. Aquela carta está levando quem? Você. Você entende bem? Está levando os seus sentimentos, está levando o seu coração, está levando a sua pessoa para a pessoa. Então a lei, ela traz para nós o quê? Ela traz para nós o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é a lei do amor. Esse é o resumo de toda a lei do amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Se a lei é a lei do amor, a lei é a lei da pessoa de Cristo Jesus. Porque aqui está dizendo, ó, a lei é tão sagrada como o próprio Deus. Tá certo? Tá claro para nós? Então, vejamos aqui algo interessante com relação à lei. A lei de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que Deus ia imprimir pelo Espírito Santo as suas leis nas nossas mentes, no nosso coração, no santuário da alma. Correto? Então agora quando se fala da lei, e se a lei é o transcrito do caráter de Deus, qual é o objetivo de Deus para conosco? Imprimir o que em nós? Não matarás? Imprimiu o que em nós? Não furtarás? Imprimiu o que em nós? Não adulterarás? Não cobiçarás? Não isso, não aquilo outro? Não. Imprimir em nós o quê? O caráter. O caráter de Cristo. Entende bem? Para que nós sejamos verdadeiramente novas criaturas. O apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas o quê? Cristo vive. Nós temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo diz. Então, nesse momento, nós fechamos esta experiência no lugar santíssimo ao estarmos no espaço sagrado de Deus, na presença de Deus, do Shekinah, contemplando o quê? Contemplando que ali está quem? Ali está Cristo. Cristo é a lei, Cristo é o sacerdote eterno, Cristo é o maná, Cristo é o propiciatório, Cristo é o quê? O Shekinah. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos a cada dia desfrutar dessas maravilhas de estar dentro desse lugar, nesse espaço, porque lá diz, acheguemos com confiança aonde? Ao trono, à presença de Deus. Que Deus nos abençoe.